Vamos ouvir agora o Sr. Engenheiro Artur Mexia, da SAP Building Systems, vai falar em janelas e portas massivas. Boa tarde, agradeço à Associação Passive House de Portugal a oportunidade que me dá de falar de produtos que se inserem perfeitamente no conceito de casa passiva. De resto, a SAP tem algum histórico já nesse sentido. Eu lembro-me que homologámos o primeiro sistema com ruptura térmica há quase 20 anos em Portugal. Portanto, é uma preocupação que vem acompanhando o trajeto da empresa desde longa data. De resto, as questões do conforto são provavelmente as que estão por trás deste princípio de ter uma casa passiva. Queremos poupar energia, mas, sobretudo, queremos nos sentir bem nas nossas habitações, nos nossos escritórios, onde quer que nós estejamos. E, nesse sentido, nós procuramos, de facto, responder com soluções adequadas a cada projeto, e as janelas e as portas são, de facto, a nossa maior preocupação. Porquê? Porque a própria regulamentação europeia hoje exige-nos, por força da marcação CE, por força de um conjunto de marcas e de labels de qualidade, entre os quais a casa passiva tem um papel relevantíssimo, mas, sobretudo, porque há uma necessidade de que os edifícios, comparando com aquilo que nós tínhamos há cerca de 20 anos atrás, se tornem muito mais eficientes do ponto de vista da redução das emissões dos gases de estufa. Não vou repetir, enfim, tudo isto é conhecido de todos os presentes, mas há metas significativas aqui em termos de redução dos consumos de energia e, ao mesmo tempo, aproveitamento das energias renováveis. Não falámos muito disso aqui, eu aproveito já para falar, não trouxe aqui, mas também temos soluções ao nível da IPV, do fotovoltaico integrado das fachadas, que é outra maneira também de tornarmos os edifícios mais eficientes do ponto de vista energético. Em termos de objetivos para 2050, a situação complica-se, ou, se quisermos, é mais exigente e, portanto, nós temos que estar preparados desde hoje para podermos, de facto, encontrar soluções que respondam a essas necessidades. Cerca de 40% dos consumos de energia e das perdas que nós temos nos edifícios são através dos elementos envidraçados, das janelas, das portas, das fachadas envidraçadas. Portanto, é um elemento significativo, tendo presente também que a questão do design é importantíssima. O Francesco fez referência a essa situação na sua intervenção há bocado, e realmente desenhamos casas cada vez com maior exigência de comportamento sustentável, e nesse sentido é bom que a gente tome presente isso quando estamos, enquanto empresas, à procura de soluções. Portanto, a Passive House para nós é um passo importantíssimo, mesmo que não se consiga atingir de um dia para o outro. Os princípios já foram, de resto, mencionados, alguns deles de uma forma bastante clara pelo engenheiro Carlos Reis. Eu aproveitaria aqui para introduzir o das janelas passivas, que na realidade são, de facto, aquilo que nos trouxe aqui. Em termos de janelas, a SAP lançou recentemente um produto que é a Avantis 95, que é uma solução para janelas e para portas, em que o desempenho térmico certificado atinge valores na ordem dos 0,8, e pedir ir mesmo abaixo desse valor, porque o isolamento do caixilho tem um valor do DF à volta de 0,7 a 0,9 watts por metro quadrado de Kelvin. Portanto, é um comportamento excelente numa perspectiva daquilo que se exige mesmo para uma certificação nas zonas mais exigentes, ao nível do norte da Europa. Portanto, quando nós falamos na zona ibérica, e eu, em nome da SAP, falo sobretudo pelo mercado ibérico, naturalmente que temos que ter presente que se calhar não precisaríamos ser tão exigentes. Mas acho que quando se faz um investimento, deve-se fazer um investimento a pensar em que, na realidade, a troca destes componentes numa habitação ou num escritório não é para durar 5 ou 6 anos. Nós estamos a falar de investimentos que normalmente duram por 25, 30 anos e, portanto, temos que pensar um bocadinho à frente, e, nesse sentido, a decisão do investimento deve passar também por apostar em soluções altamente eficientes. De resto, a eficiência aqui não é apenas numa perspectiva de eficiência térmica. Há outros aspectos importantes no que diz respeito à parte da acústica, o que diz respeito também à parte das infiltrações, como já foi falado, e da própria possibilidade de entrada de ar. Somos um país atlântico, e naturalmente a presença de uma forte salinidade e ar úmido
é um elemento que pode trazer problemas depois também no condicionamento do ar interior. Portanto, o controle da entrada das infiltrações de ar também tem que ser uma preocupação grande. Depois, a resposta também com estes produtos vai ao encontro daquilo que são as exigências da arquitetura contemporânea. Cada vez mais nós vemos que os envidraçados ocupam áreas elevadíssimas na envolvente dos edifícios e, portanto, as soluções têm que resistir mecanicamente e, ao mesmo tempo, ter a responsabilidade de responder em termos de capacidade de resistir às ações do vento e a outros fatores. De resto, estes sistemas estão preparados para responder a tudo isso. Alertaria aqui um pouco também para a questão das portas. E se falamos normalmente de janelas, as janelas talvez não sejam o elemento, o mal da fita, no conceito de eficiência energética dos edifícios. As grandes perdas que ocorrem nos edifícios são, sobretudo, através das portas. Porque temos portas de má qualidade, de mau isolamento, por norma, ao nível das soleiras não temos as soluções adequadas e, portanto, é aí que normalmente se verifica a entrada indesejável de ar de uma forma descontrolada e que acaba por trazer-nos depois problemas sérios. Eu passaria à frente, mas isto, enfim, mostra apenas aspectos tecnológicos e aquilo que eu dizia aqui, e talvez seja mais interessante olhar para este slide, tem a ver com a situação das soleiras, onde, como vos dizia, a parte mais preocupante acaba por ser um pouco ao nível da soleira e estes elementos aqui são fundamentais. Portanto, quer se tenha uma solução em que o aro é feito com um perfil perimetral, quer com uma travessa inferior que é cortada a 90 graus, em ambos os casos nós conseguimos ter aqui uma boa solução do ponto de vista de isolamento térmico, isolamento acústico, garantia de impermeabilidade ao ar e de estanqueidade. Portanto, com esta solução atingimos de facto valores muito bons. Do ponto de vista estético também as opções são muito variadas e portanto, eu acho que para a arquitetura não é um problema. Falaria ainda mais, se tiver um bocadinho de tempo, penso que sim, da questão das fachadas. As fachadas envidraçadas são outro elemento fortíssimo nas componentes, sobretudo ao nível de edifícios públicos, edifícios de escritórios, e aí a importância de uma solução eficiente do ponto de vista energético é maior. Quando nós concebemos na SAPA o sistema Energy 62, estamos a pensar efetivamente num conjunto de situações que nos permitem ir também à procura de soluções sustentáveis e, portanto, a introdução não só de uma solução fácil de construir, eu penso que é importante que os custos da construção sejam também tidos em consideração quando falamos dos espaços, sejam eles habitação ou escritórios ou de outra natureza. Na realidade, a sustentabilidade passa pela durabilidade das soluções e não só por aquilo que elas nos dão e a facilidade de construir. Portanto, a fachada Energy 62 está prevista para poder poupar, e poupar, quando dizemos poupar aqui, tem a ver com a eficiência energética por força de baixo coeficiente de transmissão térmica, a capacidade de fazer o controle solar através de sombreamentos que são incorporados e os próprios montantes já estão preparados para esse efeito, e finalmente a outra parte que eu falava há pouco da produção através da produção de energia fotovoltaica por inserção de painéis fotovoltaicos na própria fachada. Portanto, estes três componentes num edifício podem resultar muito bem numa aproximação para um conceito NZEB, em termos de virmos a ter edifícios altamente eficientes do ponto de vista energético. Não iria entrar em pormenores, mas na realidade aqui talvez o que vale a pena referir é a facilidade de montagem. Portanto, foi introduzida aqui alguma tecnologia inovadora que está, de resto, em vias de patentear por parte da empresa e que tem a ver com soluções que, do ponto de vista de montagem, a tornam muito mais fácil, portanto, reduzindo a mão de obra, reduzindo, ao fim e ao cabo, toda a componente das emissões de CO2, porque muitas vezes o problema das fachadas, sobretudo nas grandes cidades, é o tempo que se leva com carros que vêm a ser colocados no meio das vias públicas e, portanto, tudo isso acaba por ter um efeito na base da pegada ecológica muito significativo. Portanto, construir com mais baixos custos é também uma maneira de contribuir para a sustentabilidade e para tornar os edifícios passivos. São pormenores técnicos que eu não iria amassar-vos com eles, apenas referir aqui que as soluções também podem ser evolutivas, portanto eu não tenho que, e não terei que ter a mesma solução para o norte da Europa ou para Portugal, portanto aqui podemos ter vários níveis de isolamento e consoante as necessidades que o edifício exija do ponto de vista da certificação energética. Com esta fachada podemos atingir valores na ordem dos 0,61 watts/metro quadrado Kelvin, que é um valor bastante significativo. Talvez vai terminar, Sr.
E, portanto, mais chamar a atenção aqui que, mesmo do ponto de vista de sustentabilidade, poderemos associar outros materiais, criando facilmente a pele exterior com sistemas de alumínio na base de fachadas e depois o interior, podendo utilizar o ferro, a madeira, como outros componentes. Outro grande ponto aqui é a questão da ventilação. E aqui a aplicação das janelas de abertura paralela pode ser uma solução muito interessante que está prevista também na ótica da ventilação dos espaços interiores. Era tudo o que eu tinha para vos dizer. Enfim, espero que haja muitas casas passivas. Portugal conta apenas com um distinto exemplo, mas pela nossa parte estamos disponíveis para colaborar nos projetos e na construção de novos edifícios. Ou se não conseguimos fazer de uma fase só, como também já foi feito o comentário da parte da manhã, vamos por fases. Comecem por trocar as janelas e as portas. Pode ser um bom investimento para o autor. Muito obrigado.